Cá estamos, às vésperas das eleições, com muita informação importante para você, eleitor cearense. Boa noite, Zinha, boa noite também, Alexandre. Boa noite, Bianca, boa noite para você que está em casa. De informação que você precisa, pois está aqui no Jornal da Cidade. E o fortalezense terá passe livre nos ônibus neste domingo de eleições. Ônibus de graça e com frota dobrada. Jean vai pegar ônibus para chegar no local de votação. Ele será uma das pessoas beneficiadas com a gratuidade da tarifa. A medida foi aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza e sancionada pelo prefeito José Sarto. Vai ser bom, né, para a gente se locomover com facilidade, né? Mais de 1.800.000 fortalezenses devem ir às urnas no domingo. Por isso, a medida precisava ser votada de forma extraordinária para funcionar já no primeiro turno. Fortaleza avançou muito na moradia, teve pessoas que se mudaram muito por conta, inclusive, de habitações que foram ofertadas pelo poder público. Então, as pessoas precisam e necessitam muitas vezes se deslocar de um bairro para outro. E essa medida é uma medida que garante, né, o direito do cidadão a votar. A passagem será gratuita, das 5 da manhã às 6 da noite de domingo. Segundo o presidente da Câmara Municipal, a gratuidade não deve prejudicar o orçamento de outras ações do Executivo. O Executivo fez as suas contas, a gente tem certeza que não tem nenhum prejuízo para outras rubricas, para outras finalidades. Então, eu não tenho dúvida de que o maior benefício é a garantia dessa cidadania. Em relação à frota, de acordo com a Etufó, 247 veículos estarão nas ruas no dia da eleição. Além disso, 25 ônibus extras ficarão nos terminais para atender a demanda. A expectativa é que seja alta com a aprovação da gratuidade da tarifa. Acredito que nós deveremos transformar isso permanente. Todas as eleições não precise o cidadão pagar o seu transporte. A movimentação na rodoviária de Fortaleza também é destaque do Jornal da Cidade de hoje. Empresas colocam mais de 100 ônibus extras, mas pede que eleitor antecipe passagem para garantir a viagem. Termina amanhã prazo para baixar o e-título. O que vestir antes de votar? Bermuda, chinelos e camisa de candidato são permitidos? O que não pode é candidato dar carona ao eleitor no domingo. Não pode, mas é comum. Há 2 dias das eleições, este é o Jornal da Cidade de hoje. A frota de ônibus foi reforçada na rodoviária Engenheiro João Tomé, a principal de Fortaleza. De acordo com a empresa que administra o terminal, Sobral, Canidé, Juazeiro, Itapipoca e Quixadá são os destinos mais procurados deste fim de semana. Ana mora em Maracanaú, mas vota em Mombaça. Essa rotina em todas as eleições já dura décadas. Ela sempre tem prazer em viajar para exercer o direito de cidadania na sua cidade natal. Tem a família lá, tem o deputado que é da minha família. Os terminais rodoviários de Fortaleza aumentarão em 13% o número de viagens para atender a demanda do primeiro turno das eleições. De acordo com a empresa que administra os terminais, os destinos mais procurados são Sobral, Canindé, Juazeiro do Norte, Itapipoca e Quixadá. Fora do estado, Teresina, Natal, Recife, Mossoró e João Pessoa estão no topo da procura. Eduardo mora em Caridade, viaja a trabalho. Ele passou por Fortaleza para tomar outra condução com destino à sua cidade natal. O objetivo é claro. Dar um voto, né, para melhorar o nosso país. Foi difícil conseguir a passagem ou foi tranquilo? Foi tranquilo porque eu consegui antecipado. De acordo com a empresa que administra o terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, o fluxo de passageiros nesse fim de semana de eleições supera em 18% o fluxo normal durante a semana. Por isso, 100 ônibus extras foram colocados à disposição. A expectativa é que essa carga supra a demanda desse período. A empresa de transporte urbano de Fortaleza também vai aumentar a sua frota para a demanda das eleições. A operação de reforço será de 7 da manhã, antes da abertura das urnas, até às 5 da tarde. Normalmente, domingo, ele tem uma frota em torno de 442 veículos. Então, por ser o domingo especial, por ser o domingo de votação, então foi acrescentada uma frota de mais 405 veículos, que dá em torno de 822 veículos, com mais 25 veículos, que dá um total de 847 veículos.
O metrô e o VLT também vão funcionar no domingo em Fortaleza. Operação especial, tá? Portanto, as linhas Sul e Oeste, que são as metropolitanas, e o VLT Parangaba-Mucuripe, com rota passando ali por 22 bairros da capital, irão circular entre 7h30 da manhã e 5h30 da tarde. O QR Code está na tela, basta você apontar a câmera do seu celular para cá para ter acesso aos horários detalhados de cada linha e também de cada estação. O Tribunal Superior Eleitoral aumentou o número de cidades cearenses que irão receber tropas federais no primeiro turno das eleições. Eram 10 e agora serão 19. Vamos ver no mapa. São elas Fortaleza, Quixadá, Banabuiú, Choró, Ibaretama, Tauá, Parambu, Sobral, Alcântaras, Meruoca, Forquilha, Juazeiro do Norte, Caucaia, Pacajus, Chorozinho, Aquiraz, Horizonte, Itaitinga e Maracanaú. Os agentes vêm para ajudar na logística, como transportar urnas e também garantir a segurança em áreas mais tumultuadas. As tropas federais devem chegar a Juazeiro do Norte ainda nesta noite. Domingo, as forças de segurança irão trabalhar juntas para combater crimes como compra de votos e transporte irregular de eleitores. Na sede da Polícia Federal, em Juazeiro do Norte, tudo pronto para o 2 de outubro. O esquema de segurança das eleições no sul do estado atende 7 municípios. Nós teremos no dia do pleito praticamente todo o efetivo da Delegacia de Juazeiro do Norte de plantão, né? Teremos rodízios de equipes de investigação para atender as ocorrências, para lavrar os TCOs, os flagrantes. Aqui no Cariri, Juazeiro do Norte também receberá o reforço de tropas federais. Os militares do Exército devem chegar até a noite desta sexta-feira. Os efetivos das polícias civil e militar também receberam reforços para o dia de votação. Vão ser utilizados em torno de 550 policiais militares nas 13 cidades que compõem o 2º Batalhão aqui na região do Cariri. O policiamento será distribuído em postos fixos, certo? Respeitando dos locais de votação, respeitando a distância estabelecida pela legislação vigente, bem como também será realizado em patrulhas itinerantes que utilizarão viaturas da Polícia Militar caracterizadas. Juazeiro do Norte é o maior colégio eleitoral do Cariri e o trabalho de segurança fica a cargo da Justiça Eleitoral e do Ministério Público. A gente tem participado de reuniões com cada um desses órgãos em separado e também conjuntamente para traçar estratégia, né, para que a gente possa ter a eleição dentro do mais normalidade possível. Para conter eventuais excessos, abusos no dia da eleição, foram traçadas estratégias, né, dentre as quais, dentre essas medidas, né, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, e com equipes específicas colocando-se em determinados pontos, né, que já tem histórico de incidentes nas eleições anteriores, para combater seja propaganda irregular, seja a existência de eventuais crimes, como compra de voto, transporte irregular de eleitores, derrame de santinhos e também a boca de urna. Foi enterrado hoje em Jaguaribe o corpo da fisioterapeuta Hilary Nunes, baleada durante um assalto no bairro Aerolândia, aqui em Fortaleza. Durante o velório, ainda na capital, familiares e amigos não contiveram a emoção com a morte precoce de mais uma vítima da violência. As lembranças que ficam é de uma jovem alegre, simpática, determinada, cheia de vida. Eu vivi com ela momentos intensos, trabalhamos junto no Covid. Muitas vezes ela estava começando, eu já estava trabalhando. Ajudei muito ela, mas ela também me ajudou muito a vencer a ansiedade dentro do hospital. A história de Hilary Torres, de 27 anos, terminou nessa quinta-feira, após a família confirmar que a jovem não resistiu ao único tiro disparado contra ela durante um assalto. O velório reuniu familiares e amigos próximos, entre eles a Diana, que não conteve a emoção diante de tudo o que aconteceu. Se você conversasse com a Hilary meia hora, você já se tornaria amigo dela. Ela, no dia do acontecido, ela estava dando carona justamente para 2 conterrâneos dela, né, de Jaguaribe, que ela viveu naquele dia. É o que a gente sai todo dia, pede a Deus proteção para não passar. Natural de Jaguaribe, no interior do estado, a fisioterapeuta estudava odontologia em Fortaleza e era conhecida pelo sorriso fácil. O último adeus a Hilary durou pouco tempo,
já que o corpo da jovem seguiria para sua cidade natal, onde aconteceu o sepultamento no final da tarde. Um dos responsáveis pela morte de Hillary foi preso dentro de um hospital em Fortaleza na última quarta-feira e confessou participação no crime. Ele era o condutor da moto e sofreu um acidente logo após a ação que vitimou a fisioterapeuta, fraturando a bacia. Para conseguir atendimento, ele usou o documento de outra pessoa. Segundo a Polícia Civil, o homem já responde por tráfico de drogas e era monitorado com tornozeleira eletrônica até romper o equipamento 6 meses atrás. A delegada que investiga o caso diz que a prisão de Igor Mateus dos Santos Freitas foi possível por ele não possuir título de eleitor, já que a Justiça impede prisões 5 dias antes do pleito eleitoral. Ele vai responder pelo crime de latrocínio. As diligências continuam, sim, e a gente só vai parar quando a gente chegar no segundo, que seria o que atirou. O crime aconteceu na madrugada do último domingo, dia 25. O carro onde estava a jovem foi abordado por 2 homens armados. O condutor acelerou e um dos bandidos atirou contra o veículo, atingindo Hillary. Quem a conhecia de perto clama por justiça. A gente pede justiça, né? Que a justiça seja feita, não acreditando e desacreditando, mas pedindo a justiça. O prefeito José Sarto sancionou a lei que prevê a entrega do papel da casa a mais de 160 mil moradores de Fortaleza. A primeira cerimônia foi realizada hoje, no ginásio Aécio de Borba, no Benfica. O programa de regularização fundiária de Fortaleza já era uma demanda antiga da população de áreas carentes da capital. Estiveram no evento diversos beneficiados do programa, entre eles o Enoque, da comunidade Novo Jardim Castelão. É um sonho só não meu, mas sim de quase 3 mil moradores que se encontram lá dentro hoje. Ao todo, 19 milhões de reais foram investidos pela Prefeitura de Fortaleza, o que deve beneficiar mais de 160 mil pessoas com o papel da casa própria. O Rubifó foi anunciado pelo prefeito José Sarto no início deste mês de setembro e vai beneficiar pessoas com a regularização de núcleos urbanos de Fortaleza. Eu fico muito feliz em estar prefeito nesse momento onde a gente pode dar o papel da casa, a garantia, o registro do imóvel, que agora a casa é sua. Acompanhado do secretariado, José Sarto destacou a importância do apoio de diversas pastas do município na condução desse projeto. A ideia é que 40 mil unidades habitacionais sejam entregues até o fim de 2024. Papel importantíssimo e todo mundo fica feliz quando recebe do cartório, mas ele é precedido de serviços públicos importantes, como, por exemplo, a comunidade beneficiada tem que ter água, tem que ter esgoto, tudo isso nós vamos fazer agora obrigatoriamente. Vamos trabalhar isso com muito mais celeridade. Futebol. Amanhã Ceará e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro. O Vovô recebe o América Mineiro, o Leão encara o Goiás. As duas equipes entram em climas bem diferentes fora das 4 linhas. Luiz Henrique Pontes. Bola dentro da diretoria do Ceará. A turma que comanda o departamento de futebol chamou o atacante Jael para as conversas e mandou ele pegar o beco de Porangabuçu. Pelo que foi divulgado, o clube rescindiu o contrato com o jogador. Só para lembrar, Jael trocou farpas pesadas com o torcedor via rede social e deixou bem claro na malfadada postagem que não estava feliz no clube. Tenho certeza que o torcedor do Ceará não vai sentir saudades desse jogador. Bom, feito o elogio, agora vem a cobrança. Tá na hora dessa mesma turma que deu pé na bunda aí do Jael dar um choque de realidade no grupo de jogadores alvinegros. E falta uma peinha de nada para o time entrar na zona de rebaixamento. Se liguem, meus amigos. Cobrança feita, agora vem um recado para geral. O jogo entre Ceará e América Mineiro, marcado para este sábado, a partir das 3 horas da tarde, no Castelão, vai ter transmissão aqui do Grupo Cidade de Comunicação através das rádios Jovem Pan News FM Fortaleza e também da Rádio Cidade AM 860. Tá certo assim? Já no PC, onde o clima já foi bem mais carregado, atualmente está muito mais tranquilo e favorável, fruto dos resultados obtidos desde que começou o retorno da Série A. A equipe do Voivodinha Paz e Amor está voando com incríveis 70,4% de aproveitamento.
E sem nenhum tipo de problema interno, a atenção dos jogadores e da comissão técnica é exclusivamente a partida contra o Goiás, lá no estádio Railá Pinheiro, mais conhecido como o estádio Serrinha, a partir das 7 horas da noite deste sábado, dia 1º de outubro. E essa partida também vai ser transmitida ao vivo aqui pelo Grupo Cidade de Comunicação, através da rádio Jovem Pan News Fortaleza e também da Rádio Cidade AM 860. Eita, que o sabadão promete fortes emoções para todo mundo. Ainda hoje você vai saber se existe alguma proibição na forma de se vestir para votar. E no próximo bloco, as passagens dos candidatos Ciro Gomes e Lula no Ceará. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, você continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. O Grupo Cidade de Comunicação prepara uma cobertura completa das eleições. Você acompanha as pesquisas, o dia a dia dos candidatos nos 4 cantos do estado. Tudo com análise e opinião independente. Tem ainda o JC Eleições, a nova franquia do JC, exclusiva para o YouTube e com transmissão simultânea pelo rádio. Então fica combinado, a melhor cobertura das eleições 2022, no rádio, na TV e no digital, é do Grupo Cidade. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Games, todo sábado, a partir de 1h30 da tarde. Aqui, na TV Cidade. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. Dois candidatos à presidência da República escolheram passar pelo Ceará nesta reta final da campanha. Ciro Gomes, do PDT, e Lula, do PT. O Fernando Benevides acompanha a movimentação e traz os detalhes ao vivo. Uma boa noite para você, Fernando. Boa noite, Bianca, a todos que nos acompanham. Faltando menos de 2 dias para as eleições, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, realizou caminhada na tarde de hoje em Fortaleza. A concentração começou por volta das 3 da tarde na Praça da Bandeira, depois seguiu em direção à Praça do Ferreira, percurso aí de aproximadamente 1 quilômetro. A todo instante, Lula estava acompanhado do candidato ao Senado, Camilo Santana, do PT, e também do candidato ao governo. Ciro Gomes resolveu fazer caminhada em Sobral. Desembarcou agora há pouco na cidade, às 18 horas, no aeroporto Virgílio Távora. Depois iniciou uma passeata pela Avenida Dom José. Estava acompanhado de Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, e também do candidato ao governo pelo mesmo partido, Roberto Cláudio. A passeata continua pela cidade, passando pelas principais ruas e avenidas de Sobral. São essas as informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando.
E o eleitor só tem até amanhã para baixar o e-Título. O aplicativo pode ser usado no dia da votação como documento oficial e ainda tira dúvidas sobre sua zona e sua seção também. Durante a reportagem, o QR Code vai ficar aqui no cantinho da tela com o link que vai te levar ao app. O Matheus é estudante de engenharia de telecomunicações. Como ninguém sabe a importância de se investir na tecnologia, mesmo assim, ele não sabia que existiam aplicativos que facilitam o ato do voto, como o e-Título. Fazia ideia não. O Matheus não é o único. Muita gente, assim como ele, não sabe da existência desses aplicativos. Ou os que sabem, deixam para baixar ou configurar o app de última hora. E aí já viu, com a eleição se aproximando, não rola, né? Não vai ser possível fazer o cadastramento no dia. Então, quem fizer o download e o cadastramento até o sábado da eleição, sim, vai poder contar com o aplicativo no domingo, mas não é possível fazer novos cadastramentos no domingo. O e-Título é basicamente um título de eleitor eletrônico. Com ele é possível se identificar no ato da votação, conhecer o local onde você exercerá a cidadania ou até justificar o voto e prestar contas com a Justiça Eleitoral. Ele também oferece outras funcionalidades, como por exemplo a emissão de certidão. Ele pode fazer justificativa no dia da eleição ou a pessoa pode fazer justificativa em até 60 dias colocando lá no aplicativo o comprovante do motivo dele ter se ausentado da eleição naquele dia. Também pelo aplicativo ele pode se inscrever como mesário voluntário, ele pode emitir certidões, então tudo isso pelo aplicativo. No fim das contas, tudo vai ser definido na urna eletrônica. Como você já sabe, de regra, o aparelho celular não pode chegar até este espaço. Por isso que ele vai ficar em um espaço disponibilizado na sessão, que pode ser uma cadeira como esta, ou uma mesa que vai ter essa plaquinha onde você pode deixar seu celular. Por isso que os aplicativos disponibilizados para facilitar a vida do eleitor são muito bem-vindos. E aí, um ponto interessante é em relação ao pós-eleição, depois das 5 da tarde. Tudo que é apurado e que foi computado na urna eletrônica pode ser acompanhado pelo eleitor na palma da mão. Este é o aplicativo Resultados. Através do celular, o eleitor tem acesso em tempo real à apuração dos votos. Estes números são divididos de forma nacional e estadual, sendo possível inclusive escolher qual apuração deseja analisar. Esse aplicativo, eles dão comodidade aos eleitores e eleitoras, porque eles podem ter acesso a todas as informações de casa, de qualquer lugar. O boletim na mão também é outra plataforma interessante. Através da câmera do celular, o eleitor pode ter acesso ao resultado de cada sessão eleitoral após o fechamento da urna. Depois das 17 horas, nós temos dois muito importantes, que é o boletim na mão, que o eleitor ou eleitora ele vai ter acesso ao resultado de cada sessão eleitoral. No boletim de urna, que é o resultado apurado, tem um QR Code. Então, ele baixando o aplicativo, ele mira no QR Code e ele vai ter o resultado no seu celular, o resultado daquela sessão. No mais, é ir com segurança. Com o título na mão ou no celular, não deixe de votar. Afinal, este é um direito que não podemos abrir mão. A economia será o maior desafio do próximo presidente da República, segundo os eleitores do país. Foi o que revelou uma pesquisa feita por uma empresa de consultoria. Ainda não sabemos quem será o presidente, mas os desafios que quem ocupar o cargo vai enfrentar, esses já são velhos conhecidos do povo. Uma pesquisa mostrou que os brasileiros acreditam que o maior desafio do presidente da República será o crescimento econômico e o controle da inflação. A inflação, embora esteja dando deflação, mas nos 12 meses ela ainda continua, se a gente olhar nos últimos 12 meses, ela ainda continua alta. O desemprego também ainda preocupa as pessoas, as famílias estão endividadas. Apesar da preocupação com a economia, os brasileiros também apontaram a saúde como um problema sério a ser resolvido. A pandemia revelou o problema estrutural da saúde pública no Brasil. Se por um lado ela mostrou a importância do Sistema Único de Saúde, com as suas várias atuações, a começar da campanha de vacinação até as internações e cirurgias, ela também revelou o quanto essa área ainda é muito deficitária por parte da dedicação dos governos, seja o governo executivo federal, os municipais e estaduais. O que a gente percebe nas ruas é que, independentemente dos partidos ou dos candidatos, alguns eleitores andam bem animados, acreditando que as mudanças virão. Já outros andam bem desacreditados nas melhorias. A gente está numa situação bem complicada atualmente, né? A gente vê o quanto em todos os âmbitos, na saúde, no social, no político, na educação, está muito precário.
Então eu espero e eu acredito que venha muitas mudanças para melhores. A explicação para isso está no histórico político do país. Embora seja uma esperança descrente, né, porque a parcela considerável da população acha que a política é sempre mais do mesmo, que os políticos sempre prometem aquilo que é prometido todos os anos e nunca venham a cumprir, mas talvez a gente possa enxergar o ato de votar como esse ato definitivo de depósito de esperança de que as coisas podem ser modificadas a partir de 1º de janeiro de 2023, tanto a nível nacional como também a nível estadual. Carona no dia da eleição é proibido, mas e a vestimenta? Existe alguma regra para não cometer crime eleitoral? É o que você vai ver no próximo bloco do JC. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. O Grupo Cidade de Comunicação prepara uma cobertura completa das eleições. Você acompanha as pesquisas, o dia a dia dos candidatos nos 4 cantos do estado. Tudo com análise e opinião independente. Tem ainda o JC Eleições, a nova franquia do JC, exclusiva para o YouTube e com transmissão simultânea pelo rádio. Então fica combinado, a melhor cobertura das eleições 2022, no rádio, na TV e no digital, é do Grupo Cidade. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Games, todo sábado, a partir de 1h30 da tarde. Aqui, na TV Cidade. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem 18 anos e menos de 70. Apenas os analfabetos têm direito ao voto facultativo estando dentro dessa idade. Então, não ir às urnas no próximo domingo e não justificar gera consequências previstas em lei. Votar ainda é algo que divide muita opinião, né? Mas essa história tem mudado. Até quem não é mais obrigado por lei, opta por escolher seu candidato. Vou votar. Votar porque eu acho que o voto é necessário. Todo mundo deveria votar, né? Para depois dar consciência do seu candidato. A principal penalidade que o eleitor pode sofrer em não votar quando se é obrigatório é a impossibilidade de emitir uma certidão de quitação eleitoral. Ela é a base para diversos serviços, entre eles
a matrícula em universidade pública, por exemplo. Se ele for servidor público, ele fica impedido de receber salário se ele não votar e se ficar em débito com a Justiça Eleitoral. Fazer empréstimos também em instituições bancárias, né? E o principal, né? Para quem vai tirar o passaporte, ele precisa da certidão de quitação eleitoral. E aí ele faltando, ele não votando e não justificando, ele fica impedido de tirar essa certidão de quitação eleitoral. No mais, a dica é: não deixe de votar, não deixe de escolher o seu candidato, até porque só na urna a gente pode cobrar nossos governantes. Eu deixei de comprar uma passagem por R$1.000 mais barato para sair no dia 1º, mas optei em comprar no dia 2 porque eu queria votar, eu não posso deixar de votar. Nós temos o e-título, que é um portfólio de serviços da Justiça Eleitoral e que o eleitor, no dia da eleição, eleitor e eleitor estando fora do seu domicílio eleitoral, ele pode justificar pelo próprio aplicativo. E aí ele só coloca os dados, não precisa colocar nenhuma justificativa, nenhuma documentação. Caso ele perca esse prazo, ele não faça isso entre 8 horas da manhã e 17 horas, que é o horário da votação, aí ele terá um prazo de 60 dias, poderá fazer essa justificativa também pelo e-título ou pelo sistema Justifica na internet, mas nesse caso ele precisa apresentar uma justificativa. Muitos eleitores gostam de ir à sessão onde vão votar, manifestando apoio aos candidatos que escolheram. Mas é bom ficar atento porque nem tudo é permitido usar dentro desses locais de votação. Tem gente que faz questão de vestir a camisa do candidato ou do partido no dia da votação. E isso é permitido. Cada um pode se vestir como quiser para ir às urnas neste domingo. Mas nem todos sabem disso. Eu não sei qual é a roupa que pode ir para votar. Eu também tenho essa dúvida também. O que não é permitido é aglomerar nos locais de votação. Não pode aglomeração. Eu não posso me juntar com 5 pessoas, 3 pessoas e estar ali com a bandeira. Não, isso é proibido. Outra dúvida frequente dos eleitores é com relação às bandeiras. Elas são ou não permitidas no local de votação? Sim, o eleitor pode levar a bandeira do partido ou do candidato que for votar, mas é preciso fazer isso de maneira silenciosa e individual. Vou levar a bandeira sozinho, discretamente, é assim? Discretamente. E a camisa, sim, pode ir com a camisa do seu candidato ou candidata. O porte de arma próximo aos locais de votação é proibido. A questão do porte de arma, ela não é permitida 48 horas antes, nem 24 horas depois, até 100 metros do local de votação. Eleitor e eleitora, mesmo tendo porte de arma, não pode entrar no local de votação usando. E quem for curtir uma praia e quiser ir direto para o local de votação, fica a dica. Domingo, né? Muita gente vai aproveitar para ir à praia, tomar um solzinho e depois votar. Pode ir de biquíni, com roupa de banho, isso não é elegante, mas pode. Olha, não é elegante, né? Eu acho que o eleitor e a eleitora deve usar o bom senso. Eu sei que a gente vive numa cidade praiana, mas não há uma lei que proíba. Mas é questão mesmo de bom senso, né? Uma prática muito comum no interior em dias de votação é proibida e pouca gente sabe. Candidato a oferecer carona ao eleitor. No dia 2 de outubro, o eleitor vai à urna para escolher os seus representantes. Só que esta ida tem algumas regras. Na verdade, uma principal. Candidatos não podem financiar veículos ou oferecer transporte a eleitores no dia do pleito. Seu Faustino e seu Ribamar sabem bem disso. Lá no Maracanaú, assim, ó. O candidato vai na Kombi, vai na Topic, vai para bem ali antes da urna, mas eu já vi com os meus olhos. Mas o senhor sabe que isso é errado, né? É errado, eu sei que é errado. É que eu não misturo com eles não, eu fico só na minha, né? Eu vou votar e volto. A vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB destaca que esta regra vai ser fiscalizada. Os advogados das campanhas observarão esse tipo de irregularidade, mas o eleitor também pode denunciar junto ao TRE. O sigilo é garantido. Identificando uma irregularidade, denunciar através de um aplicativo chamado Pardal, que é disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele pode efetuar essa fiscalização através, ele mesmo é uma denúncia anônima. Um outro ponto é que no dia do pleito o eleitor pode sim utilizar os transportes por aplicativo, só que esse veículo não pode ter nenhum material proveniente de campanha eleitoral, como adesivos ou panfletos. Já o eleitor pode sim exercer o direito de se manifestar de forma individual
e silenciosa. O mesmo vale para os veículos disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Isto é comum em alguns municípios do país, quando o acesso dos eleitores às sessões é mais difícil, mas mesmo assim os carros precisam seguir as regras. São carros de particulares que são disponibilizados, previamente cadastrados, e aí eles são autorizados no dia da eleição a fazer esse transporte. No mais, é seguir as mesmas regras, como eu já disse aqui. Vai votar? Não aceite nenhum tipo de carona por parte de candidatos. Afinal, o voto deve ser isento e sem nenhuma influência. O Ceará terá drones para fiscalizar crimes eleitorais neste primeiro turno, tá? Mônica Damasceno explica melhor sobre esse reforço no esquema de segurança. Uma boa noite para você, Mônica. Boa noite, Bianca, Alexandre, a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Pois é, 6 drones vão estar sobrevoando o Ceará durante as eleições no primeiro turno. Isso em Fortaleza e também Juazeiro do Norte. O objetivo é justamente coibir crimes como transporte ilegal de eleitores, boca de urna, compra de votos, dentre outros crimes. A Polícia Federal reforçou que essas aeronaves têm capacidade, inclusive, de identificar as pessoas. Eles também conseguem captar as imagens, as fotografias, de uma maneira que a polícia depois pode buscar os responsáveis por cometer esse tipo de crime. A população também pode ajudar fazendo denúncias através do sistema Pardal do TRE e também através da polícia, pelo 190, ou se esses eleitores chegarem a encontrar esses policiais nas ruas. O objetivo é coibir a corrupção durante as eleições no primeiro turno. Mais de 7 mil policiais militares vão estar atuando nas eleições aqui no estado. Ao todo vão ser 7.114 policiais militares trabalhando no domingo, que é quando acontece o primeiro turno. Além disso, a população também vai contar com o reforço de 1.121 agentes da segurança no interior e região metropolitana e 1.618 na capital. Esse plano de segurança tem justamente a finalidade de garantir tranquilidade no dia das eleições. Essas são as informações, eu volto com vocês. Obrigado, Mônica. E a Associação das Escolas Particulares estimou um reajuste entre 10% e 15% nas mensalidades em 2023. Pode parecer pouco, mas vai pesar muito no bolso. Dolores está preocupada com a possibilidade de reajuste entre 10% e 15% na mensalidade da escola de Gabriel. Vai pesar sim no bolso dos pais, um aumento acima de 8% fica maior do que o IGPM. Nós estamos vivendo num momento de uma inflação que os alimentos estão altos, já passamos por uma pandemia. A família destina 10% da renda para a educação do filho. Com a estimativa do reajuste no Ceará, a mãe teme que prejudique outras atividades, como cursos complementares e até mesmo lazer. Vou começar a sacrificar ele em algumas situações. E aí, para mim, que tem um filho, vai pesar, imagina para quem tem mais filhos. A publicitária acompanha os índices econômicos apontados para justificar o aumento e defende que deveriam ser analisados fatores como o desemprego e a pandemia. O salário mínimo ano que vem só vai aumentar R$90. Então, assim, já está pesando o bolso de todo mundo, de todos os pais. E escola é algo que nunca foi tão fácil para nós brasileiros, E se vem esse aumento agora, eu realmente acredito que vai impactar bastante. Entre os motivos de aumento da mensalidade estão total de investimentos, inflação e índice geral de preços mercado, IGPM. Mas, segundo a presidente do Sinep, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará, o reajuste levará em consideração os impactos na economia após 2 anos de crise sanitária. Era impossível de um ano para outro não haver um reajuste com a inflação em alta e com todas as despesas e investimentos que os colégios fizeram, tanto na parte física quanto na parte de pedagógica, na parte de tecnologia. Então, isso tem um preço. E a escola da livre iniciativa, ela jamais pode deixar cair a sua qualidade. Para a presidente do Sinep, o reajuste deve acontecer, mas a porcentagem depende de cada instituição de ensino. Cada escola está sensível
para o reajuste desse ano, haja visto o problema das famílias, né, que estão assim, passando fase difícil, desemprego e muita carência no sentido hoje, nessa fase. Então, todo mundo tem sensibilidade para isso. Amanhã tem balanço geral de sábado a partir do meio-dia e no domingo a cobertura do Grupo Cidade das eleições 2022 começa às 8 da manhã, bem cedinho. Aqui na TV, na rádio Jovem Pan News, FM 92,9 e também no YouTube do GC+. Para você ficar super bem informado ao longo do domingo, desde a abertura das urnas até o fechamento já com o resultado. Para você um excelente fim de semana. Um ótimo voto e até domingo. É isso aí, a gente se encontra domingo na cobertura completa do Grupo Cidade de Comunicação, a maior cobertura das eleições 2022. Fica agora com o Jornal da Record, na sequência Reis, Amor Sem Igual e A Fazenda. Boa noite, até domingo. Tchau, tchau.